Glórias a Deus, glórias ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. É motivo de alegria estarmos aqui reunidos. Mais um domingo tão maravilhoso, tão especial, depois de uma escola bíblica abençoada que o Senhor tem nos concedido, para também fazer essa pequena live aqui, trazendo um resumo de nossa lição, onde que nós estudamos na nossa primeira lição, falando sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. E o textual disse assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, verso de número 11. A nossa segunda lição nós estudamos sobre o reino dividido, onde que fala ali de Jeroboão e Roboão, um reino que foi de muita confusão, muitas brigas, né? E aí você vê que houve-se a divisão do reino. O textual disse o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios, capítulo 19, verso 21. A terceira lição nós aprendemos sobre Acabe e o profeta Elias. Que lição maravilhosa! E hoje nós concluímos também falando sobre Elias e o profeta de Azera e Baal. Essas duas lições elas se complementam. Domingo passado e esse domingo hoje. A lição de domingo passado diz o seguinte, o textual: e saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. E a lição de hoje, nós vamos aprender de novo também sobre Acabe, sobre Elias, sobre o profeta de Azera e sobre Baal. Essa lição de hoje está fechando falando sobre o textual dizendo assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Essas duas lições, a lição de número 3 e a lição de número 4, ela veio uma para concluir, porque essa história de Elias é muito interessante, que Elias foi um profeta que o que Deus fez na vida desse homem foi tão lindo, tão maravilhoso, que não precisou, ele não escreveu. Elias ele simplesmente escreveu 3 versículos na Bíblia, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, verso de número 12 ao 15. São 4 versículos só que Elias escreveu. Mas o que Deus usou na vida desse homem, você vai observar ali que primeiro havia uma idolatria tão grande no reinado de Acabe, que Deus tinha falado para... Deus ficou tão irritado com Acabe, porque Acabe foi um dos piores reis de Israel. Quando Jeroboão, que era chefe do exército de Salomão, começa agora a querer brigar com Roboão, por causa de trono, por causa daquela política toda, você vai observar que passaram-se 6 reinos. Após a morte de Jeroboão, veio Nadab. Depois da morte de Nadab, veio Baasa. Depois da morte de Baasa, veio Elá. Depois de Elá, veio Zinri, que governou durante 7 anos. Depois da morte de Zinri, veio Onri, que era pai de Acabe. Homem terrível. O pai de Acabe foi um homem que botou estatutos ali dentro de Israel, que quebrou tudo. O homem não valia nada. E engraçado e interessante também que todos esses reinos fizeram o que era mal aos olhos dos senhores. Todos os reinados. Observa que Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri fizeram coisas perversas. Porém, Acabe conseguiu irritar o Senhor. Acabe foi pior do que todos esses 6 reis que passaram. Acabe foi terrível. E para acabar de complementar, ainda casa com a mulher, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, sacerdotista de Azerá, sacerdotista do próprio Satanás. Essa mulher ela era perversa, terrível. Ela mandava no marido, ela mandava no reino, ela era que tinha autoridade.
Acabe estava ali só de fachada, porque quando Acabe não conseguia resolver, ela resolvia para Acabe. A mulher tinha uma mente maligna, a mulher era terrível. A mulher era terrível. E aí a Bíblia fala que Acabe, ele foi terrível o seu governo. Idolatrias e mais idolatria, a ponto de o povo de Deus, o povo de Israel, aquele povo que era unido na época do reinado de Salomão, aquele povo que viu os milagres do Senhor, o povo, as tribos de Israel, o povo de Moisés, o povo de Abraão, aquele povo que estava agora, das 12 tribos ali, agora que outrora adorava o verdadeiro Deus, agora estava em dúvida. Não sabia se adorava ao Deus verdadeiro, ou se a Baal, ou se a Zera. Porque Baal era muito forte. Baal era considerado como o Deus supremo deles. O Deus supremo. E a Zera era chamada da rainha mãe, rainha deusa, a deusa mãe. A Zera era a esposa de Baal, no conceito de deuses pagãos. Havia o patrono do universo, que era o Baal, considerado, né, pelos cananitas, e ele que mandava chuva, mandava sol, ele que fertilizava a terra. A Zera era a deusa da prostituição, da feitiçaria, era a deusa da produção, era a deusa do comércio. A Zera era a deusa que mandava na cidade, tanto a Zera quanto Baal. E tudo que eles produziam, tudo que eles ganhavam, tudo que eles conquistavam, eles glorificavam a Baal e a Zera. Agora chega Elias. Chega Elias, o profeta de Tisbe, ou Tisbita. Ele chega do nada, sem falar a genealogia dele, sem falar de onde que ele era, quem ele era, a família dele, o pai dele, que não fala nada de genealogia. Mas o interessante é que chega o profeta Elias e fala bem assim, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. 3 anos e meio sem chuva. Até então, eles estavam na prosperidade, mas a glória da prosperidade, que era Deus que dava, eles ofereciam a Baal e a Azera. E a minha Bíblia diz o seguinte, que Deus ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é dele e somente a ele pertence. Só que o povo de Deus estava oferecendo a glória para Baal, oferecendo os seus filhos, oferecendo as suas primícias para Baal. E Deus fica indignado com isso. Deus fala para Elias ir encontrar com Baal não, com Acabe. Quando ele chega até Acabe, ele fala, Acabe, segundo a minha palavra, olha que autoridade que ele tinha de Deus. Ele não fala segundo a palavra de Deus ou segundo a palavra de A e de B, não. Ele fala segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Interessante que ele fala bem assim, poxa, quem é esse cara? Olha os deuses que eu tenho. É Azera, é Baal, tudo é dele, tudo é eles que estão poderosos. Agora chega esse camarada Elias, do nada, assim, falando que não vai chover? Ah, eu duvido. Mas só que a Bíblia diz que Deus manda Elias sair dali, olha. Fala, sai daí, porque vou te mandar você para o ribeiro do Querite. Lá eu vou te dar água, lá eu vou te dar alimento, os corvos vão te alimentar. E ele foi, falou com Baal, com Acabe, sai de cena. Porque existem situações que nós temos que sair de cena. Vai ter momento que você vai ter que se apresentar. Vai ter momento que você vai ter que fugir. Vai ter momento que Deus vai falar bem assim, olha, sai daí. Agora é hora de eu agir. Aleluias. E Deus fala para Elias, retira-se, vai para o ribeiro. E ele vai para o ribeiro. Tinha água. Mas em um certo momento começa a secar aquele ribeiro. O que ele faz? Deus ele não deixa ninguém na mão. Deus ele vela pela sua palavra. Ele manda Elias ir para a casa de uma viúva. Essa casa dessa viúva, se fosse olhar nos dias de hoje, muitos profetas não iam aceitar se fosse nos dias de hoje. Ah, Senhor, mas logo na casa de uma viúva, uma mulher pobre não tem nem o que comer. Porque quando você estuda esse histórico, você vai ver que essa viúva, ela começa a reclamar, olha, eu não tenho nada, senão um punhado de farinha e os gravetos de lenha aqui para me cozinhar uma farinha aqui, um bolinho, comer e morrer, porque o negócio aqui não tá bonito não, Elias. Tá seca, tá fome geral. Aí Elias, um homem de Deus, já tinha sido sustentado pelos corvos, tinha sido sustentado lá no ribeiro do Querite.
Ele fala assim, mulher, pode fazer o bolo, mas o primeiro pedaço é meu. Irmãos, é muita fé dessa mulher, é muita confiança. Porque qual a mulher hoje, irmãos, que você está no último, você só tem o almoço, você não tem a janta. Não tem expectativa, é comer e morrer. A história dessa mulher é essa situação. Aonde que você vai fazer comida para um profeta primeiro, para depois você fazer para o seu filho? Mas ela creu, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela acreditou, ela teve fé, ela acreditou na palavra do profeta. E ela falou bem assim, olha, vou fazer sim. Foi lá e fez o bolo de farinha e comeu. E a Bíblia diz o seguinte, que enquanto teve seca lá em Israel, o azeite não faltou, a farinha não faltou, Deus velou pela sua palavra. O povo estava em seca, estava em fome, estava em miséria, mas Deus ele manteve a sua palavra. Deus ele sustentou a viúva, Deus sustentou o filho da viúva, Deus sustentou Elias. Aleluia. Quantas das vezes nós estamos vendo o negócio indo de mal a pior, mas Deus está nos sustentando. Nós temos Deus conosco para nos guardar, para nos proteger, para nos dar o alimento. Aleluia. Nós vamos observar que quando Deus fala, Ele vela pela sua palavra. E aí o que acontece? Elias, ele sai, vai para Querite, de Querite ele é sustentado pelos corvos, bebe a água lá do ribeiro, o ribeiro seca, a viúva entra em cena, mostrando a fé, a confiança. Em um período da sua vida, Deus dá uma bênção tão grande àquela viúva, que aquele filho dela morre, e ela no desespero, porque acreditava-se então que quando morria uma pessoa, naquela época, foi a maldição dos deuses. E ela tinha hospedado aquele profeta. E ela chama aquele profeta e fala assim, o que tenho eu contigo? O que eu fiz com você para que meu filho morresse? Ela acreditou que foi uma maldição de Deus. Só que o profeta, usado por Deus, chama ela, vem cá, vamos orar. Traz o menino aqui e deita sobre o menino. E Deus faz um milagre. Ela toma aqui seu filho. Isso você vai ouvir que Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Mas dependia de quê? Dependia de fé. E ela fala, olha, eu não tenho nada, senão um punhado de farinha. Você pode não ter nada, mas você tem que ter um punhadinho de fé. Você não pode perder tudo. Porque a fé, ela remove montanhas. E Deus fez um milagre tão grande na vida, na família, no filho dessa viúva, que ficou registrado para nós. E aí foi passando-se, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí um belo dia Deus fala para Elias assim, 3 anos sendo sustentado pela viúva. Deus fala para Elias assim, Elias, volta lá para Acabe. Olha só que situação. E no meio do caminho, ele encontra quem? Um profeta do Senhor, cujo esse profeta trabalhava na casa real. E ele tinha recebido uma ordenança de Acabe, para quê? Para ir buscar capim, para sustentar os seus cavalos. Sabendo que estava ruim, estava seca total. Então esse profeta ele foi procurar alimento para o cavalo do rei. E quando ele encontra no meio do caminho quem? O profeta Elias. E ele fala, Elias, Acabe está te procurando. Se ele te ver, ele vai te matar. Elias, e esse profeta, ele ficou com medo de que Elias se apresentasse a Acabe, porque Acabe queria matar Elias. Porque Acabe estava vendo que realmente o que Elias falou se cumpriu. Já era 3 anos sem chover. E aí nesse momento, Elias fala bem assim, hoje eu irei encontrar com Acabe. Vive o Senhor, de cuja face eu estou. Hoje eu me encontrarei com esse homem. E quando ele vai de encontro a Acabe, esse profeta fala, olha, alguém não te falou o que eu fiz? Não, não. Enquanto ele estava matando os profetas, Elias, eu estava aguardando. Eu estava alimentando com água, eu estava alimentando com pão. Olha Deus aí, gente. Deus aí usando o homem de alto escalão, um profeta de Deus que estava trabalhando junto com Acabe. Agora ele protegendo. Olha, enquanto ele estava matando um profeta, 2 profetas, eu estava guardando 50, eu estava guardando 100. Porque Deus, irmãos, ele vela pela sua palavra.
É Deus que nos protege. Às vezes ele mata um profeta lá na Índia, lá na China, mas Deus está levantando um batalhão. Nós não sabemos como que Deus trabalha da sua plenitude, mas nós vemos o agir de Deus em nossas vidas. Elias chega reclamando, só eu fiquei, agora eles querem tirar minha vida, só eu estou aqui, estou isolado, ninguém está me vendo. Só que o que ele fala? Ainda tem mais de 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Mais de 7.000 pessoas. E naquele diálogo que Elias teve com esse profeta apresenta Elias diante de Acabe. E aí Elias faz um desafio. Traz para mim todos os povos no Monte Carmelo. Um monte de adoração, um monte de paganismo, um monte de idolatria, o ponto turístico de Israel, onde que eles adoravam a Baal e a Azera, onde que eles colocavam postes ídolos. Meu Deus! E aí agora, chame todo o povo para o monte. Eu quero que você me traga, olha o que Elias está falando, eu quero que você me traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, e todos aqueles que se assentam na mesa de Jezabel. Para um grande desafio, o que Elias estava falando? Olha, 450 mais 400 dá 850, fora aqueles que se assentavam sobre a mesa de Baal, de Jezabel, que são aqueles que ficavam puxando sardinha, aqueles que ficavam em cima do muro, não tinham opinião, ia pela maioria. Aí o que acontece? Ele fala, traga todos eles até o monte, e eu vou propor um desafio. E o desafio era o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E o fogo tem que cair fogo do céu, não é o fogo humano não. Não é o fogo feito por pedra sobre pedra não, ou com riscar um fósforozinho e pegar não. O fogo ele tem que descer do céu. E outra, o Deus que responder com fogo, eu vou adorar. Se Baal responder com fogo, eu vou adorar Baal. Agora, se o meu Deus responder com fogo, vocês todos vão ter que adorar ao meu Deus. Aleluia. E o povo gostou da aposta. O povo gostou do juramento. O povo falou assim, boa é essa palavra. Estamos de acordo. Só que o acordo era sério. Olha, o Deus que responder com fogo, vocês vão adorar esse Deus. Se vocês não adorarem, vocês vão morrer. Estava ali em jogo, irmãos, olha, a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus, estava ali um juramento de vida e de morte. Era algo muito sério. Um Deus ia ter que responder, ou Baal ou o nosso Deus. Baal, irmãos, era impossível de responder. Primeiro que é um Deus que tinha posição de homem, mas não era homem. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha olhos, mas não via. Tinha boca, mas não falava. Baal era uma estátua, era um poste ídolo. Era um Deus feito por mão de homens. Não era um Deus verdadeiro. Parecia um homem, mas não era homem. Parecia um Deus, mas não era Deus. Era algo imitando, mas não era verdadeiro. Aí sim, Elias faz o desafio. Acabe manda todo o povo para Israel, para o Monte Carmelo. E manda os profetas. Manda os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera. Manda todos aqueles que ficavam do seu lado, puxando sardinha. E aí agora estava levantado o desafio. E Elias levanta a voz e fala, eu quero um bezerro, vamos partir ele ao meio. Eu vou dar oportunidade para vocês clamar primeiro. Pode clamar. Faz o que vocês quiserem aí. E eles fizeram o altar, colocaram o bezerro. Aí Elias fala, não coloque fogo. O desafio é de fogo. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não é brincadeira. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. O nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. O nosso Deus é justiça e ele é poder. O nosso Deus, ele quer demonstrar a sua grandeza. Ah, se nós soubéssemos o Deus que nós servíamos. Ah, se nós entendêssemos, abríssemos a nossa mente para entender o poder, a grandeza de Deus. E aí você vai observar que mataram-se aquele carneiro. Colocaram-se sobre o altar. Prepararam tudo. E aí chega a vez
dos profetas clamarem. Imagine, irmãos, 450 profetas, mais 400, mais o povo que estava ali como curioso, mais todo aquele povo para aquele grande desafio e um profeta do Senhor. Mas quando Deus ele fala, irmãos, não importa a quantidade, se tiver um de andando de acordo com os propósitos de Deus, se tiver um que tem compromisso com a palavra de Deus, Deus ele vai velar pela sua palavra. Aleluias, glórias a Deus. E Elias estava ali, irmãos, numa situação totalmente assim, perdida, se você fosse olhar na nossa linguagem, porque ele estava num local onde que era local de adoração pagã. Ele estava num local onde que tinha muito mais gente contra ele do que a favor dele. Ele estava ali sozinho, mas Deus estava com ele. Às vezes você está assim, eu vou pela maioria, está todo mundo indo, eu vou também, mas não. Deus ele tem os seus padrões, Deus ele sabe o que está fazendo. E agora Elias ele estava diante daquele grande desafio. E o povo estava gritando, vou dar oportunidade para vocês, pode gritar, pode clamar, clame ao vosso Deus. A Bíblia diz que eles se cortavam, clamavam, dançavam, pulavam, bebia, fazia orgia, fazia sinal disso, fazia sinal daquilo, se encurvavam, beijavam, choravam, se machucavam, desde a manhã até o meio-dia. E Baal está ali parado igual uma estátua, nada de responder. A Bíblia diz que eles se chocalhavam, eles se cortavam, o sangue descia da sua pele. E nada de Baal responder. E aí você vai observar que chega a vez de Elias. E Elias fala, clama mais um pouquinho, clama mais alto, bem mais alto. Olha que convicção que esse homem tinha. É essa a nossa convicção que nós temos que ter de Deus. Deus ele vai nos ouvir, Deus ele vai responder as nossas orações e ele ouve as nossas orações. Deuses mudo não ouve, estátua não ouve. Não ouve. Deuses feitos por mão de homem não tem valor nenhum. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. E tem muita gente partindo para essa idolatria, adorando outros deuses. E aqui ele está falando, olha, não perca o tempo de vocês. Mas já que vocês estão acreditando que ele vai responder, grita mais alto. Talvez está dormindo. Talvez foi até viajar. Elias fez uma ironia ali. Aí agora chega a vez de Elias. Antes de Elias apresentar o Senhor, ele repara o altar, ele conserta o altar. Porque o altar, irmãos, é a nossa vida. Não adianta nós se apresentarmos diante de Deus com a nossa vida toda estragada, toda deturpada, toda errada, não. Nós temos que nos acertar primeiro. E aí Elias manda pegar 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E ele faz ali o holocausto. Pega aquela parte do bezerro, coloca em cima do holocausto, coloca a lenha, coloca o bezerro, coloca a lenha, coloca as pedras. E aí Elias fala bem assim, olha, ainda é pouco. Vamos fazer um rego aqui e vamos colocar água. Jogue água em cima do altar, joga água em cima do bezerro, joga água em cima da lenha, encharca isso de água. A Bíblia diz que ele jogava uma vez, jogava duas, jogava três. Aí você olha para o olhar natural nosso, você acender um fogão a lenha, com lenha seca, não é muito fácil, né? Mas você acender um fogo com lenha molhada, para e pensa. Olha o desafio que ele está fazendo. O meu Deus, ele é Deus fogo consumidor. O meu Deus, ele não condiz com idolatria. O meu Deus, ele não aceita a glória dele sendo dada a outro Deus. Eu estou aqui para desafiar. Eu quero o desafio, vai ser ferrenho. Só que se você for observar, Baal tinha ali o bezerro, tinha ali a lenha, tinha ali as pedras, tinha tudo ali. E agora Elias faz a mesma coisa. Porém, Elias fala assim, não, tem uma diferença. O nosso Deus é diferente. Vamos fazer um arco aqui, representando a aliança de Deus com o seu povo. As 12 tribos. Colocou aquelas pedras representando as 12 tribos. Agora ele faz uma aliança ali, que era o arco, né? Que era aquele rego. Enche de água e manda encharcar. Manda uma, manda duas, manda três. E a Bíblia fala assim que agora quando Elias levanta a mão para o céu. Aleluia. Elias levanta a mão para o céu. E fala, ó Deus
de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aleluia. Ele está falando o seguinte, ó, Deus da família, Deus dos meus ancestrais, Deus do Velho Testamento, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança, Deus de pacto, aleluias. Deus dos deuses, segundo a tua palavra, e eu que faço parte dessas 12 tribos, eu que sou o quê? O teu servo. O que é isso? Eu sou ao teu serviço, Senhor. Não é para mim vangloriar, não. Esse desafio não é para mim gloriar, não. Se Deus está te usando para curar, para libertar, para operar um milagre, para fazer uma cura, a glória não é sua, não. A glória é de Deus. Você é simplesmente um servo dele. Ele está ensinando, olha, Senhor, eu não sou nada. Mas tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da família. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Olha a glória que ele dá primeiro para Deus. Depois ele fala, Senhor, eu não sou pastor, nem superintendente, nem professor. Eu não sou nada, não. Eu sou simplesmente um servo. Meu Deus, que lição. Precisamos aprender a ser servo. Senhor, nós somos instrumento. Nos usa, Senhor, para a tua obra. Me usa, Senhor, como o Senhor usou Elias. Me usa, Senhor, como o Senhor usou Eliseu. E aí aquele desafio estava proposto. Quando Elias levanta a mão para o céu, faz essa pequena, curta oração. A Bíblia diz, o próprio textual está dizendo, então caiu o fogo do Senhor. O fogo ele caiu do céu. O fogo ele não saiu da terra. O fogo ele não saiu da mão de homem. O fogo ele não saiu da mão de Elias, nem de profeta, nem de ninguém. O fogo ele caiu do céu. Aleluias. E o texto vai dizer que caiu do céu e consumiu. Acabou. Acabou com o bezerro, acabou com a pedra, acabou com a lenha, acabou com o pó. E ainda a água que estava do lado, ó, fez assim, ó, lambeu, secou até o pó. Meu Deus, o que é isso, gente? Deus ele não desceu de uma maneira superficial, de uma maneira... O fogo de Deus não desceu de uma maneira assim, 50% para lá ou 50% para cá, não. Foi de uma maneira completa. Porque se descesse só queimando o holocausto e deixando a lenha, o pedra e o negócio, poderia dizer bem assim, ah, Deus não tem tanto poder não, isso aí foi uma armação, isso aí foi um truque, isso aí foi uma mágica. Não. Deus ele desceu, a Bíblia diz que ele consumiu. Cadê o bezerro? Cadê a lenha? Que estava molhada? Pegou fogo, virou pó. Cadê as pedras? Meu Deus, as pedras desapareceu. Pocou com a temperatura. E a água? A água não suportou o calor. Foi lambido. Aonde tinha água virou cinza, virou pó. Lambeu, glórias a Deus. Mostrando o poder de Deus. Mostrando a onisciência de Deus. Mostrando a grandeza de Deus. Deus ele respondeu. Foi necessário esse desafio. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Foi necessário esse desafio para quê? Para que tirasse as dúvidas das pessoas que não estavam acreditando em Deus, estavam adorando ídolos. E o nosso Deus é Deus vivo. É Deus que responde com fogo. Aleluias. E ele respondeu a oração de Elias. Ele responde as nossas orações. Só que, passado esse tempo, Elias agora encontra Acabe. Ou melhor, após o desafio, foi um pacto, né, que eles fizeram. Olha, o Deus que responder com fogo nós vamos adorar. Agora o Deus que não responder com fogo, esse não é Deus. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus, todos vão ter que adorar ele. E quem foi que respondeu com fogo? O Deus verdadeiro. Só que nessa história, alguns profetas quiseram sair batido. Elias vai lá, pega eles e mata todos eles. Por que Elias matou, irmãos? Porque era um juramento. Não é brincadeira. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Não tem esse negócio de ficar misturando, não. Ah, eu sou crente à noite, mas ao dia eu vou lá bater uma macumbinha. Ah, eu sou crente durante o dia, mas à noite eu vou lá no forró, eu vou lá no centro espírita, eu vou fumar um cigarrinho, vou participar disso. Não, ou você é ou você não é. Ou é crente ou não é. Ou é verdadeiro ou não é. Ou é servo ou não é. Ser crente não é brincadeira, não. É um desafio.
ser crente verdadeiro, temente ao Senhor igual Elias foi? E quando Elias mata os profetas que não quiseram acertar o pacto, quiseram vazar na hora do contrato, sabe o que acontece? Essa história chega no ouvido de Acabe, e Acabe fala para quem? Para Jezabel. Jezabel falou bem assim, 24 horas eu pego Elias, aonde que Elias estiver. Aonde Elias estiver eu pego Elias. Agora entra a história de Elias em um estado de depressão. Um homem que tinha desafiado 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, fora os que se assentavam na mesa, agora foge de uma mulher. Aí você fica pensando, poxa, mas o camarada ele enfrentou mais de 1000 pessoas agora correndo de uma mulher. Quem era essa mulher? Essa mulher era filha de Etibaal, mulher de Acabe, sacerdotisa do Satanás, uma mulher cheia de estratégia, com a mente maligna, porque ela que planejou a morte daquele camarada que tinha a sua casinha no fundo do palácio praticamente. E aí Acabe queria, porque queria aquela terra dele, e ele falou, não, eu não vendo, eu não dou, eu não empresto porque é herança, eu não abro mão disso, foi Deus que me deu, é minha, está na minha mão. E Acabe queria porque queria conquistar a vinha de Nabote, queria porque queria pegar aquela terra de Nabote. E ele se entristece o seu semblante e vai para sua casa porque ele queria comprar, ele ofereceu até outra coisa melhor para Nabote. Só que Nabote ele não se vendeu. O que eu aprendo com isso? O que Deus te deu é seu, não se vende, não se corrompa, não se misture com esse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. O que é de Deus, o que é do mundo é do mundo. E Nabote, ele era um servo do Senhor, ele não quis vender a sua herança, a sua vinha, ele não abriu mão dos seus preceitos, da sua doutrina, da sua compostura. E Acabe fica triste com isso. Jezabel chega para Acabe e fala, o que está acontecendo? Eu quis comprar a vinha de Nabote, Nabote não cedeu, não vendeu, ofereci uma outra coisa para ele, ele não quis. Deixa comigo que eu resolvo isso. Olha o que essa mulher fez. Armou uma falsa testemunha, acusando Nabote de algo que ele tinha feito, que ele não tinha feito. E ela armou aquela trama todinha e matou o profeta do Senhor, Nabote. Estava dando tudo certo. Entre 4 paredes, Jezabel, Acabe, planos malignos, ninguém estava vendo. Mas Deus vê tudo, Deus estava vendo tudo. E Deus usa Elias. Elias chega diante de Nabote. Não, Elias chega diante de Acabe e Jezabel. E fala bem assim, olha, você até conquistou, você até tomou, não tomou? Mas você não vai dominar não, não vai ser de vocês não. Porque o mesmo sangue que os cães lamberam Nabote, que vocês mataram, vai ser os mesmos que vai lamber o seu sangue e da Jezabel. Ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Plano arquitetado, plano malignos. Quantos planos são levantados na política? Quantos planos são levantados até mesmo entre familiares? Planos diabólicos para destruir a sua vida. Mas Deus está vendo. Aleluia. Deus está vendo. O homem não está vendo. Você de repente fez o contrato entre você e a sua esposa. Não, vamos deixar aqui quietinho, vamos deixar abaixo. Mas Deus está vendo. E Deus manda Elias vincar em Acabe e falar com ele, olha, você até matou, conquistou, não conquistou, mas não vai ser seu não. Você não vai tomar posse. E se cumpriu, porque Deus ele vela pela sua palavra. Que história linda. Eu vejo nessa lição o sustento de Deus para as nossas vidas. Eu vejo essa lição trazendo uma clareza, porque nós estamos vivendo, irmãos, num tempo de relativismo tão grande, de uma imoral tão grande, de uma corrupção tão grande, que tem pessoas que não estão acreditando no Deus verdadeiro. E quando você entra numa lição dessa, você aprende que Deus, ele é fogo consumidor. Meu Deus! É algo que vem nos dar um choque assim, porque as pessoas hoje, Deus é amor, Deus é amor. Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Eu aprendi nessa lição, irmãos, algo muito profundo. Eu queria até compartilhar aqui com os irmãos o seguinte, que
Essa passagem nos ensina que para alcançarmos o favor do Senhor em nossas vidas, devemos lançar fora qualquer tipo de adoração a outros deuses. O que eu aprendi nessa lição de hoje. Tudo que vem impedir adoração a outros deuses. O que você tem endeusado? Será que é o seu carro? O que você tem idolatrado? Será que é o seu filho? A sua casa? A ponto de tirar a adoração do que é de Deus? Será que é a riqueza? Será que é a idolatria em si mesmo? Eu também aprendi nessa lição que muitas vezes não estão ligados diretamente a uma estátua de barro, a idolatria. Mas muitas vezes os nossos ídolos podem estar relacionados à ambição, querer ser rico, possuir muitos bens, ou qualquer outras coisas que venham tomar o lugar de adoração a Deus. Independente, irmãos, é como se você falasse bem assim, olha, nem que eu matar tal pessoa, mas eu quero conquistar. Nem que eu passar por cima das minhas normas, das minhas éticas, da minha moral. É isso. É idolatria. Ou você adora a Deus ou você adora Mamon, que é o dinheiro. Ou você adora a Deus ou você adora o Satanás. É lógico que nós precisamos do dinheiro para nós sobreviver. Mas quando fala aqui, irmãos, é você colocar o seu coração no dinheiro, a idolatria no dinheiro. Não, tudo é dinheiro, tudo é lucro, tudo é dinheiro, 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 a ponto de você detremir, fazer em detrimento o quê? Os seus costumes, os seus valores, a ponto de você se vender, ou você até mesmo matar uma pessoa para você conquistar algo. Eu aprendi nessa lição também que o que precisamos antes é nos chegarmos mais a Deus, nos arrepender de nossos pecados e voltarmos a uma adoração sem reserva. Aleluias. Confiar no Senhor, firmar a nossa fé nele. Elias, ele tinha convicção. Olha o desafio desse homem. Ele não desafiou foi um profeta só não, ele desafiou mais de 1000 profetas. Aqui também eu aprendi que Deus, ele vela pela sua palavra. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos garante o quê? O nosso sustento, irmão. Se não for Deus em nossas vidas, Deus, ele está dando chuva, ele está dando sol. Deus, ele está dando o alimento. E muitas das vezes, ao invés de nós oferecermos a glória a ele, o louvor a ele, nós achamos que é força de nosso trabalho. Achamos que nós somos alguma coisa. Sem Deus nós não somos nada. Essa lição, ela veio falar sobre esse grande desafio. Porque nós vivemos hoje num desafio muito grande no mundo moderno que nós estamos vivendo. Observe que há um relativismo moral muito grande. Hoje você prega a verdade, você prega a palavra, o povo fala bem assim, que nada, isso é o que você pensa, isso é o que você acha. Falar sobre adultério hoje, na igreja, meu Deus do céu, é arrumar confusão. Falar sobre divórcio, falar sobre homossexualismo, meu Deus, porque hoje existe igreja abrindo porta para o homossexualismo aí, falando que Deus é amor. Deus, ele é amor, Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Não sejamos coniventes. Deus, ele é amor, sim, mas ele é fogo consumidor. Deus, ele é justiça. Deus, ele ama. Deus, ele perdoa. Deus, ele te dá uma chance, ele me dá uma chance. Mas esse desafio, ele foi necessário, porque a idolatria foi muito grande naquela época. E não está sendo diferente nos dias de hoje, não. Não está sendo diferente nos dias de hoje. Falsos profetas, falsos doutores, um relativismo moral absoluto, a imoralidade, a corrupção da humanidade. Você liga a televisão, você fica até com medo, parece que está pingando sangue da televisão, de tanto terror, de tanta morte que está acontecendo. E o povo está tendo isso como normal. Aí Deus levanta um profeta Elias e desafia. Vou mostrar a vocês quem é o verdadeiro Deus. Se é Baal ou se é o Deus verdadeiro. Se Baal for verdadeiro, nós vamos seguir ele. Agora, se Baal não for Deus verdadeiro, vocês vão ter que servir o nosso Deus. Olha que ponto que o povo de Israel chegou. E esse povo de Israel era o mesmo povo que viu o Mar Vermelho se abrir. É o mesmo povo que viu águas amargas sendo transformadas. É o mesmo povo que viu Deus usando Moisés, Deus usando Josué. É o mesmo povo que Deus viu levantando juízes, reis, profetas.
Gideão, Débora, é o mesmo povo que Deus viu, que viu Deus trabalhando de uma forma surpreendentemente no meio deles. Não está diferente nos dias de hoje, não. Quantas pessoas que já foram um instrumento na mão do Senhor, viu Deus operando milagres, viu Deus batizando com o Espírito Santo, viu Deus curando leprosos, fazendo algo extraordinário e hoje estão sem fé. Estão sem fé. Não acreditam. Foi um período desse, de esfriamento espiritual total dentro de Israel, que Deus levanta um homem. Que Deus venha levantar homens, profetas verdadeiros, que falam a verdade sem temor, que falam a verdade sem medo, que desafia o mal. Que Deus venha me levantar, que venha levantar você que está me assistindo aí, meu primo Caio Ramalho. Que Deus venha te usar, Caio, como instrumento nas mãos deles aí nos Estados Unidos. Que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar a nossa família, a sua mãe, minha prima. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Que Deus venha abençoar também o meu primo, Otávio Salvador. Que Deus venha te dar graça a cada dia. Abençoando também a todos que ouviram essa live. Todo domingo eu estou fazendo, no período assim de 10h40 a 11 horas, eu estarei trazendo um resumo da lição. Nós estudamos, né, já na igreja, na escola bíblica dominical, fizemos a aplicação lá. E eu acho por bem também estar fazendo aqui na nossa live aqui. Para quê? Para que nós possamos estar aprendendo a cada dia. Porque muitas das vezes você prega só dentro da igreja. Quando você traz para a live assim, o que acontece? Muitas pessoas ouvem. E a glória do Senhor, o louvor é do Senhor. Falar igual Elias, né? Senhor, eu sou apenas o teu servo. Me use como instrumento nas tuas mãos para ganhar almas para o teu reino. Amém? Vou passar o telefone aí para o Otávio, meu primo Salvador, tá? Eu quero ter um privilégio de um dia ver ele ministrando aqui na igreja aqui também. Estou sabendo que ele é professor, né? Estamos aí para aprender um com os outros, amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Ouça esse vídeo, repasse, que o nome do Senhor venha ser glorificado, amém? Domingo que vem, se for da vontade de Deus, estaremos aí de novo para mais uma lição tremenda, uma lição maravilhosa. Essa lição desse trimestre vem nos fazer uma aplicação muito linda e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém.